Beleza, eu voltando aqui, desculpa não ter gravado vídeo essas semanas passadas aí, mas é porque eu tava muito ocupado recentemente, então. Daí, novidade. Novo participante da casa deste jogo. Ih, vem cá, pera aí. Daí agora, tipo, eu tô sozinho em casa, mas agora, pô, eu tenho um dog. Eu tenho um dog. Não dá pra ver, mas ele tá ali, ó. Eu tenho um dog. Quer dizer, mais um, né? Mano, e ter dog criança é, tipo, uma das melhores coisas. Que você pega a fase infantil dele inteira e vai até o final. Peraí, deixa eu... Enfim, vamos. Vem cá. Vamos descer. Vamos descer. Ai. É tipo, é muito fofinho. Olha isso aqui. Calma aí. Pronto. Ai, que coisinha mais fofa! Meu Deus do céu, que coisinha mais fofa! E tipo, é uma das melhores coisas. Onde eu vou, ele vai atrás. Onde eu vou, ele vai atrás. Ele dorme, ele só dorme do lado. E a gente pegou ele hoje. Cara, mas é muito foda de ter uma, um, eu esqueci o nome, cara. Um cachorro criança. Um doguinho. Ele tem 2 meses, se eu não me engano. 2 meses, essa coisa fofa, tem 2 meses. Que você tá na boca? O negócio da impressão. E daí, agora vai ser viver com isso, né? Você não tá... Puta que acabou de mijar. Mano, e tipo, é uma das melhores coisas, de longe, assim. Porque tu tem um cachorro, ó, pega. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Tipo, é uma das melhores coisas. Eu vou repetir isso aqui até o final do vídeo, cara. Ter um dogzinho. Ele só não pega a bolinha, mas tipo, ele corre atrás da bolinha. Não correu. Ai, meu Deus, que criança! E tipo, ele já tá enorme. Eu tenho dois gatos. Uma tá só observando ele e a outra, que é a menorzinha, ela tá passando raiva. O que você quer? Vou abrir a porta. Tem que limpar isso aqui. Pera aí. Bom, mas o assunto de hoje, vamos pensar um assunto. Hoje, aqui é o meu outro cachorro. Acho que não dá pra ver, mas tá de boa. Pera aí. O assunto de hoje vai ser o cotidiano da pessoa, cara. Porque eu tava pensando no sofá recentemente, que hoje inclusive, que a pessoa, ela normalmente ela precisa de algo para sobreviver. Não tô dizendo de comida, mas tô dizendo entretenimento, algo do tipo. Ei, sai daí. Não, não, come não. Não, não. Não. Mas ela precisa de algo para sobreviver, para se acostumar a viver. Por exemplo, o cachorro. O cachorro. Não. Não, isso aqui não é pra você, cara. Isso aqui não é pra. Não, não. Isso aqui é pra limpar o chão. Você não vai pegar. Cara, é uma das melhores coisas. Olha isso aqui. Ele tá pegando.
Mas continuando. As pessoas precisam de algo pra ver. Por exemplo, entretenimento, ajuda de pai, parente, amigo. E, tipo, é uma das coisas, assim, que a pessoa mais se importa na vida dela. Porque é a única coisa que interessa. É tipo, eu trabalho, e meu trabalho é chato, por exemplo. Daí a única coisa que eu vou querer fazer é jogar, é ficar zoando por aí, querer brincar. Só que se você mora sozinho, eu sei disso porque eu fico muito tempo sozinho, principalmente agora que eu tô sozinho. Se você fica muito tempo sozinho, você começa a ficar meio louco. E daí você começa a fazer que nem eu tô fazendo agora, conversando sozinho. Conversando sozinho. Nisso, você vai enlouquecer completamente. Só que quando você tem cachorro, gato, mano, é outra coisa. Porque quem fica em casa sozinho, normalmente não fala muito, fica mais quieto, fica lá na sua. Agora, se você tem um cachorro, olha isso daqui, que coisinha mais fofa. Olha isso daqui. Se você tem um cachorro, você começa a falar com ele, e daí você para de ficar sozinho. Porque ele é uma alma, ele tem um corpo. E se ele tá te respondendo de alguma forma, então quer dizer que tá funcionando. Mas o que me intriga mais é que tem gente que fala, eu não gosto de cachorro, eu não gosto de gato. Meu pai falou que não queria mais ter animal. Tá lá. Depois que ele falou isso, a gente teve um gato. Depois que o gato nasceu, a gente catou um gato. Depois veio esse cachorro aqui. Chegou hoje. E já é da família. Aqui, ó. Olha que coisinha mais fofa. Dá oi pro pessoal, dá oi. Fala pro pessoal se inscrever. Cara, mas é assim. É muito incrível a forma com que você trata pessoas e trata o animal. Porque o animal, você sempre vai tratar ele, vai tratar ele bem. A não ser que você seja um cara muito esquisito ou que nunca teve contato com um animal. Que chega assim no animal, não consegue botar a mão no animal. Daí, tipo, uma coisa louca. Porque olha essa fofura. Quem não consegue fazer um carinho nessa fofura? Eu tô mexendo muito a câmera, mas é pra mostrar pra vocês. Porque é a primeira vez que eu estou me movendo para outros cômodos. Eu não gosto muito de gravar assim em outros cômodos porque meus pais fazem muito barulho. Minha mãe, principalmente, ela faz muito barulho. E daí não tem como. Não tem como. Eu fico só na surdina. Eu vou pro quarto, fecho minha porta. Ei, tira isso daí da boca. Essa aqui não é pra você não. Deixa eu jogar no lixo. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Esqueci o que eu tava falando. Bom, mas é isso, né? Cachorro é igual a felicidade e não ficar mais sozinho. Cachorro é tudo. Cachorro é tudo. Cachorro e gato são os dois animais de estimação que são ápice. Porque quase todo mundo tem. Quem não tem são só aquelas pessoas que não tem tempo. Outra coisa que é bem importante é se você mora sozinho e você quer ter um animal de estimação, priorize o animal, porque ele vai ficar sozinho, porque você tem que trabalhar para comprar as coisas. E daí, tipo, deixar isso daqui sozinho dá muito dó. Vocês têm noção? Eu não saí por causa desse cara aqui, ó. Eu não saí por causa desse cara. A gente ia no shopping, só que eu não fui. Meu pai foi comprar uma camisa lá e eu não fui porque por causa desse motivo. Agora eu tô preparando a mesa do café. Tá
curioso. É engraçado também que a gente afina a voz pra poder falar com o animal. Eu fiz isso, eu faço isso até com meu sobrinho. Eu faço isso com meu sobrinho, eu faço isso com quase todo mundo, porque essa minha voz mais grave, ela pesa um pouco mais, ela é um pouco menos simpática. Porque ainda assim eu tô afinando ela de qualquer jeito, né? Então eu tenho que afinar pra pessoa me entender ou pra pessoa conseguir não me odiar, né? Hoje vai ser um vídeo só demonstrar. Ei, tira esse negócio da boca, não volta. Ai, papel na boca, solta. Meu Deus, cara, você come de tudo. Você come de tudo. Chega. Nem lembro mais o que eu tô falando. É muita coisa pra pensar. E esse cachorro nem tem um nome. Se vocês tiverem uma ideia de nome pra dar, porque de qualquer jeito, uma hora meu pai vai pensar em algo ou minha mãe. A bolinha, a bolinha, a bolinha, a bolinha, a bolinha aqui, ó, bolinha. Ele é muito lerdo. É engraçado, porque ele espera a bolinha chegar, daí ele olha, daí ele corre. Cadê a bolinha? Tá na boca dele, tá na boca dele. Aqui, ó, dá a bolinha aqui, ó. Dá a bolinha aqui. Coisa mais fofa. Mas não tem como resistir a uma coisa dessa. Bom, mas continuando o papo lá. Toda vez que você vai pensar em pegar um animal, primeiro pense no porquê. Não. No porquê e no como. Porque você não pode. E no como sobreviver com o animal. Porque você não pode, por exemplo, pegar um gato, deixar ele trancado dentro de casa e trabalhar, ficar o dia todo fora, e quando chegar você não tem comida pro gato, você não tem brinquedo pro gato, que é importante a saúde dele, senão ele fica obeso ou muito magro. E você tem que ir dando o seu jeito para poder ajustar a vida sua e do gato, porque a partir do momento que você escolhe ficar com o animal, você tem a obrigação de cuidar dele. Porque significa que você tem a obrigação de manter vocês dois vivos, tanto ele quanto você, né? O que me intriga é que eu tenho muito amigo, muita amiga, um amigo, que são que são inteligentes, são espertos, gostam de várias coisas legais, mas do mesmo jeito, parece que às vezes eles não pensam. Desculpa aí não tá mostrando muito meu rosto, né? Tô lavando a louça. Um copo, no caso. O copo da minha avó. O copo da minha avó. Ele me trouxe a bolinha, pera aí. Aqui, ó, a bolinha. Vem cá, vamos. Papelão não come papelão. Aqui, ó, a bolinha. Acho que agora vai dar uma acalmada e eu vou conseguir conversar. Vou conversar sentado. Por que não? Por que não conversar sentado? As melhores formas de comunicação, não é? A gente senta e conversa. Primeira coisa que eu queria reportar aqui é que existem muitos casos de assassinato, né, de cachorro. Eu estava falando com meu pai hoje, com minha mãe também,
E eles disseram, sabe aquele cachorro de língua azul? Chua chua, chau chau, chau chau. Eles são muito rigorosos. No quesito de você não conseguir ficar perto o suficiente, porque senão eles podem arrancar uma orelha sua, morder o seu braço muito forte. E daí, o moço que tava vendendo esse cachorro, ele veio aqui e falou que em algum lugar do Rio de Janeiro, eu acho, mataram um chow chow porque ele era muito perigoso. E daí eu penso em duas coisas: no quão ruim a humanidade pode ser e no quanto, na verdade três, né? Quão ruim a humanidade pode ser, o quanto ela se valoriza a mais que próprios animais e a terceira, o quanto perigoso é cada animal. Porque até a humanidade mesmo, ela tem o seu ponto forte, de querer matar alguém, de querer... O egoísmo é uma coisa muito interessante. Porque quando você está discutindo com alguém e se acha superior, você começa a discutir com a pessoa na intenção de provocar ela para ela te fazer alguma coisa, para você poder fazer alguma coisa contra ela. Quando você está discutindo com alguém, pelo menos isso vem na minha cabeça, porque eu percebo muito isso de outras pessoas. Você olha pro olho da pessoa, você vai ver no olho dela que ela vai estar fixado para você tentar fazer alguma coisa. Porque quando você fazer alguma coisa, o sistema de alerta dela vai apitar e ela vai querer te bater. Ela vai querer te fazer alguma coisa, seja lá o que for, mas ela vai querer te fazer. Daí eu briguei com meu professor esses dias, porque se eu olhar no Instagram vai ter uma máscara lá e eu gosto de usar essa máscara porque dá pra se sentir mais confortável com máscara. Daí eu briguei com meu professor, porque eu estava com a máscara dentro de sala e na hora que eu ia tirar para colocar dentro da mochila para guardar, que eu coloquei no final da última aula para poder zoar, o professor riu, todo mundo riu, comecei a zoar, comecei a fazer mímica, porque é o jeito que eu gosto de interpretar a minha máscara da comédia, basicamente. Porque eu sou um comediante. Isso ficou muito paia. Mas Mas eu briguei com o meu professor, daí ele segurou minha máscara. Eu olhei pro olho dele, ele tava quase quebrando a minha máscara. Eu me segurei um pouco, porque eu quase que desci a porrada naquele cara. Porque, de qualquer forma, não é uma coisa. Porque ele já chegou me atacando. Ele já falou, entrega aí, entrega. Ele não falou nem entrega, ele falou, dá que eu vou levar embora. Daí eu fui resistente, né? Porque era o meu pertence. Engraçado que na mesma aula dele começaram a jogar ping-pong na aula dele. Aquela bolinha lá e tec, tec. Daí ele não fez porra nenhuma, o que me entristeceu muito. Porque quando é as minhas coisas, ninguém se importa. Parece que eu tenho uma cúpula. Uma cúpula que todo o azar, toda a raiva só vem pra mim e só pra mim. Aqui dentro tem todo o azar e eu estou aqui dentro, no centro. É uma coisa meio, não egoísta de se falar, mas poxa, ele tá se tratando de coitadinho. Mas não é coisa de coitadinha, porque quando é verdade é só realidade. O que você tá comendo, criatura? Não. Pera aí que eu vou dar comida pro cachorro. Tá com fome, criança. Bom, mas continuando o papo. Aí você, quando eu tava na disputa com ele, pra ver quem que cede primeiro, ele começou a falar que ia chamar eu pra diretoria. Eu nem me importo de ir pra diretoria, porque eu sou uma pessoa muito certinha, de qualquer jeito, por mais que eu tenha uns problemas aí. Mas eu sou uma pessoa muito certinha, então de qualquer jeito eu sei. Eu faço meus deveres, eu faço minhas coisas, faço tudo. Eu faço, inclusive na aula dele, eu fiz toda a atividade sem problema.
E eu faço isso em quase toda aula, faço atividade sem problema. Isso porque eu tenho muita dificuldade por causa do TDAH. Que eu parei de tomar remédio, mas eu vou começar a voltar agora. Daí... Ai. Não, vai, come aí. Não, 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 não. Não. Não, a sua comida é essa aqui. Vai, sua comida é essa aí. Não, a sua comida é essa daqui, ó. Tem que ficar de olho, senão ele vai avançar na comida do outro cachorro. Bom, mãe, eu tava lá na disputa com o meu professor. O que foi, Boris? Come aqui, ó. Come. Boris, aqui, ó. Aqui, ó, Boris. Não quer? Tá bom. Daí eu tava lá na disputa com o professor. Daí ele começou a falar que ia me levar pra diretoria e tal. Falou que se eu não entregasse pra ele, ele ia pra diretoria. Daí, do jeito filha da putamente que ele é, desculpa pelas palavras, mas é que eu estou estressado por causa desse cara. Ele pegou minha máscara e levou pra diretoria. Alegações da diretora, eu sinceramente, eu sou muito de boa quanto a isso. Eu não me estresso muito fácil. Mas aquele dia ele me estressou, porque ele fez isso só comigo. Então, tipo, enquanto os outros estavam lá jogando ping-pong na aula dele, estavam jogando Uno na aula dele, eu com a minha máscara, que estava indo guardar, fui roubado. E o problema dessa diretora não é nenhum problema, é uma coisa que eu posso afirmar. É que ela devolve as coisas na segunda. Então, eu perdi minha máscara na quarta-feira, não, na quinta, não, na quarta, tive que, eu conversei com ela no mesmo dia, e quinta ela me avisou que ia me entregar a segunda. Eu não fui sexta, porque sexta eu tive que trabalhar com meu pai. Daí, agora segunda, amanhã eu vou pegar a máscara. E talvez eu use na aula dele de novo, porque eu não ligo pra ele. Ele é um professor substituto, que nem aula ele sabe dar. A especialização dele é história. História ele não sabe, ele só sabe a história da vida dele. Isso, eu acho que nem isso ele sabe, porque ele deve ter Alzheimer. Eu não sei, mas é uma coisa assim que me deixa muito, muito bravo. Quando a pessoa faz aquilo só com você. É uma coisa que me deixa muito irritado, porque é uma injustiça, né? De qualquer forma, é uma desigualdade ali. E olha que eu que era pra ser priorizado, né? Porque de tanto problema que eu tenho, o autista sempre vai na frente da fila, né? Autista, velho. Eles pegam a fila preferencial aí, ó. O único ruim é que hoje em dia tá todo mundo descobrindo que tem alguma qualidade dessas. Qualidade, defeito. Ou todo mundo já tá velho demais, ou todo mundo tem algum problema. Tá ficando muito comum essas coisas. Mas uma coisa que não tá ficando comum é a inteligência. É inteligência. Quanto mais esperto você, quanto mais esperto não, quanto mais inteligente você ser, e quanto mais fácil você conseguir lidar com a situação, melhor é, porque ninguém hoje em dia é tão inteligente, principalmente com essas modas de hoje em dia, que são o quê? Modas de competição de farmar aura, porque aquilo dali é uma decepção horrenda. E eu acho que aquilo dali é uma bosta, sinceramente. Eu tô contra os jovens de hoje em dia. Eu sou a favor dos jovens de antigamente, não os de antigamente lá atrás, porque aqueles sofriam muito, os pais deles batiam neles toda hora e eles sofriam muito. Eu estou concordando com a geração de 2000, por exemplo, porque 2000 foi numa época que minha irmã viveu, sim, como adolescente. Aquela adolescência era boa. Não, você não vai comer aquilo.
Aquela adolescência. Vai, andando. Andando, vai, pra dentro. Aquela adolescência era boa. Oh, volta aqui. Não. Vai, andando pra lá. Aquela adolescência era boa. Quando você não precisava se importar. Meu filho, eu vou fechar a porta e você vai ficar lá fora. Aquela adolescência era boa demais. Que era quando você podia confiar em viver de verdade. Porque hoje em dia, qualquer coisa tirada fora de contexto te ferra pelo resto da sua vida. E eu sei disso, porque quase todos os YouTubers fizeram isso. Tiveram isso. Bom, mas bom. Bom, mas bom é fogo, viu? Esse foi um episódio mais corrido, foi menos batição de papo, até porque temos um membro novo na casa. E acho que é só isso mesmo. Se você não me conhece, se você me conhece, eu já esqueci o meu ditado. Se você me conhece, finja que não conhece. Se você não me conhece, finja... Não, você está indo pelo caminho certo. Desculpa aí, eu tô meio distraído, eu tô um pouco cansado e... Boa noite aí pra vocês, se tá dia, bom dia, se... Bom, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Até um próximo vídeo, tchau!